No futuro próximo, os danos ao meio ambiente da Terra causaram uma nova era do gelo, que tomou conta do planeta. E agora, a humanidade precisa viver no subsolo para sobreviver. Em um dos poucos postos avançados restantes, um alarme soa e gritos podem ser ouvidos antes que duas pessoas aterrorizadas comecem a correr pelo corredor, porque algo perigoso está atrás delas. Eles chegam à porta, mas infelizmente está trancada e a dupla é morta pelo perseguidor. Enquanto isso, em outro posto avançado, Sam está do lado de fora consertando as antenas parabólicas quando percebe alguns homens saindo. O doente pede mais um dia para se recuperar, mas Mason acha que já desperdiçaram recursos demais com ele e se prepara para atirar, ignorando o fato de que o homem está pedindo para dar a caminhada. Sam interrompe e lembra Mason que as pessoas doentes têm o direito de escolher entre caminhar para longe ou levar um tiro, e essa escolha deve ser respeitada, mas Mason não se importa e mata o homem mesmo assim, dizendo que é pelo bem da sobrevivência deles. Quando Sam volta pra dentro, fica claro que como esses poucos sobreviventes vivem em um espaço confinado com recursos limitados, eles se tornaram paranoicos até mesmo com um resfriado comum. Da última vez que tiveram uma gripe, 20 pessoas morreram em menos de uma semana. Foi então que o líder deles, Briggs, estabeleceu uma nova regra. Se alguém ficar doente, deve entrar em quarentena. Se não melhorar, pode escolher entre uma bala ou uma longa caminhada na neve. O pessoal desse posto trabalha duro para cuidar uns dos outros e continuar cultivando sementes, mas não são mais as centenas que eram no início, já que a comida fica mais escassa a cada ano. Existem rumores sobre um paraíso com clima quente, mas Sam não acredita neles. Sam vai falar com Briggs para contar sobre Mason quebrando as regras, e embora Briggs não fique feliz com o que houve, há algo mais urgente para cuidar primeiro. Eles vão para a sala de comunicações e Cooper informa que receberam um sinal de SOS repetitivo da Colônia 5. Mas ninguém responde às mensagens. Briggs convoca uma reunião de emergência para dali a meia hora, enquanto Sam vai ver Victor, que é responsável pelo gado. Infelizmente, ele também tem más notícias. A última ninhada de coelhos nasceu morta, e dos 12 restantes, só tem uma fêmea, mas os outros coelhos não querem acasalar com ela. Enquanto isso, Briggs vai falar com Mason para repreendê-lo pelo que fez, mas Mason continua defendendo sua decisão, dizendo que os caminhantes só voltariam para pegar a comida deles. Depois disso, Sam vai encontrar sua namorada Kai, que consegue algumas rações para os coelhos enquanto conversa sobre o trabalho dela. Ela acredita que ainda existem tecnologias de modificação climática enterradas sob o gelo e que vai continuar procurando com o radar deles para não perder a esperança. Pouco tempo depois, os sobreviventes se reúnem para a reunião. Dexter lembra sua esposa de não tossir e quando Sam passa por eles, percebe que não estão bem e diz para irem aos seus quartos, mas Dexter insiste que estão bem. Nesse momento, Briggs entra e informa a todos sobre a situação da Colônia 5, anunciando que liderará uma equipe para verificar o que aconteceu lá. Mason protesta, dizendo que não deveriam gastar recursos ou pessoas em tempos tão difíceis, mas ele é ignorado. Briggs então pede para Dexter se juntar à equipe, e para poupá-lo, Sam se oferece para ir em seu lugar, dizendo que Dexter precisa ficar com as turbinas. Graydon também se voluntaria, ignorando os protestos de seu pai, Victor. Com a equipe completa, Briggs deixa Kai no comando até que eles voltem. De repente, a esposa de Dexter espirra, e as pessoas cobrem os rostos enquanto se afastam deles. O casal é imediatamente colocado em quarentena, e Mason volta a reclamar, dizendo que eles deveriam ser testados e que Kai não pode ser uma líder forte. Briggs o repreende e diz para esperar seu retorno antes de decidir qualquer coisa sobre o casal doente. Em meio a uma nevasca, um garoto continua caminhando contra o vento até ficar chocado ao encontrar sua mãe morta no chão. Nesse momento, Sam acorda, revelando que era um pesadelo sobre a morte de sua mãe. Kai o conforta e lembra que não foi culpa dele. No dia seguinte, a equipe parte para a missão, significando que terão que caminhar muito enquanto enfrentam a neve congelante e o vento. Depois de cruzar uma cidade abandonada, eles encontram uma antiga máquina de modificação climática, mas infelizmente não está funcionando. Pouco depois, chegam a uma ponte e a atravessam com todo o cuidado possível, o que é mais difícil do que parece devido aos danos sofridos ao longo dos anos. Eles caminham em torno das rachaduras e Briggs quase cai quando um pedaço da ponte quebra sob seus pés, mas ele se afasta a tempo. No final da ponte, encontram um carro com um homem morto ao lado e uma arma em sua mão. Quando olham mais de perto, percebem que há uma família morta dentro do carro e concluem que o homem matou todos antes de tirar a própria vida. Após muita caminhada pela neve, o trio encontra um helicóptero caído e entra nele para se abrigar durante a noite.
Graydon é tão jovem que nunca viu um helicóptero ou avião no ar e fica impressionado com a ideia. Briggs entra em contato com o posto avançado para uma atualização e Cooper informa que Dexter e sua esposa estão piorando. Mason continua, insistindo para que eles sejam testados. Então Briggs dá permissão para Cooper usar força contra Mason se ele passar dos limites. Depois, Graydon encontra uma revista suja e os outros começam a zoá-lo pelo quanto ele gostou daquilo. Briggs também comenta que esse lugar fica perto do local onde encontrou Sam, que então decide compartilhar sua história com Graydon. Quando era criança, sua família e outros sobreviventes estavam escondidos nas minas. Depois que os suprimentos acabaram e eles comeram os cães e cavalos, seu pai e outros homens foram até a cidade em busca de ajuda, mas nunca voltaram. As pessoas no abrigo começaram a morrer, então Sam tentou levar sua mãe e sua irmã para um lugar mais seguro. Infelizmente, eles foram pegos por uma nevasca e acabaram se separando, e Sam nunca mais as viu. Ele também teria morrido se Briggs não o tivesse encontrado. No dia seguinte, eles finalmente chegam à Colônia 5 e ficam chocados ao encontrar sangue do lado de fora da entrada principal. Quando entram, também sentem cheiro de fumaça. O trio desce as escadas e encontra ainda mais sangue, revelando que aquele é o mesmo corredor visto no início. Essa colônia deveria ter 50 pessoas, então o fato de ninguém aparecer para recebê-los é preocupante. Briggs entrega uma arma a Graydon por precaução, e o trio continua explorando, encontrando sangue pelo chão e salas destruídas. Não importa qual corredor escolham, eles estão prestes a aceitar que todos estão mortos, quando de repente ouvem um barulho vindo de uma sala trancada. Sam arromba a fechadura, e ao abrirem a porta, encontram um homem caído no chão. Eles se aproximam devagar, até que Leland grita desesperado, pedindo misericórdia. O trio garante que são amigos, e Leland pede que fechem a porta novamente, antes de aceitar um pouco de comida e água. Leland conta que está preso ali há vários dias, e não sabe se mais alguém sobreviveu. Ele também explica que, há alguns dias, sua colônia consertou a antena e recebeu uma mensagem que agora ele mostra para o trio. Na tela, um homem aparece em uma área sem neve, explicando que seu grupo consertou uma máquina de controle climático e conseguiu derreter o permafrost, permitindo acesso a um solo fértil. A única coisa que eles precisam agora são sementes. Infelizmente, a transmissão é cortada e eles só conseguem captar metade da localização. Leland conta que triangulou a transmissão e enviou uma equipe para encontrar essa área quente, mas eles nunca voltaram. Algo perigoso os encontrou primeiro e os seguiu de volta para a colônia. Sam pede para Leland marcar o local no mapa e Briggs diz que eles o levarão com eles. No entanto, Leland está apavorado demais para sair da sala e revela que não foi ele quem fez o barulho que ouviram antes. O trio pega todos os suprimentos que consegue encontrar e tentam entrar em contato com sua colônia, mas sem sucesso. Então, finalmente saem e tentam levar Leland com eles, mas estranhos barulhos começam a ecoar e ele fica tão assustado que corre de volta para dentro e tranca a porta. O trio continua sem ele, e quanto mais se aprofundam no posto avançado, mais pancadas e gritos ouvem. Eventualmente, avistam a luz de tochas e se aproximam para encontrar uma cena assustadora. Cercado pelos corpos dos colonos, há um homem esquartejando, um cadáver, enquanto outros se alimentam de carne humana. De repente, o açougueiro sente o cheiro deles e se vira, pronto para atacar, mas Sam atira primeiro. O disparo acorda mais canibais que estavam deitados entre os corpos e o líder deles grita ao começar a persegui-los pelos corredores. Sam consegue acertar o líder na orelha e matar outro homem, mas são muitos. Então Briggs joga um bastão de dinamite para retardá-los. No meio da fuga, Graydon acaba se separando do grupo, mas mal consegue dar um passo para trás antes de ser cercado pelos canibais, que o atacam imediatamente. Briggs e Sam finalmente chegam e lutam contra os atacantes, matando um por um até que todos estejam mortos. Infelizmente, quando verificam Graydon, já é tarde demais. Ele está morto. Não há tempo para lamentar, e Briggs e Sam precisam continuar correndo. Ao subirem as escadas, Sam atira em mais um canibal e fica sem munição. Briggs então destrói a escada para impedir que os canibais o sigam. No entanto, um deles já está ali, e Briggs é forçado a lutar. Depois de muita luta, ele consegue derrubá-lo com um tiro. Pouco depois, os outros canibais chegam, e o líder grita de raiva ao ver o que Briggs fez. Assim que os dois chegam do lado de fora, Briggs joga dinamite na entrada para destruir a torre e selar a colônia. Eles caminham pela neve por um tempo, e ao encontrarem o helicóptero novamente, Briggs decide que passarão a noite ali, já que a temperatura está caindo rapidamente. Enquanto descansam, começam a conversar sobre os canibais, e Briggs comenta que as pessoas fazem coisas terríveis para sobreviver. Então ele compartilha uma história de seu tempo no exército. Durante uma missão de socorro, 20.000 pessoas foram reunidas em um estádio. Os soldados distribuíram comida e os médicos trataram os doentes. Mas quando os alimentos acabaram, as pessoas com armas começaram a tirar coisas daqueles que não tinham. Logo, não havia mais nada para roubar, e os superiores começaram a decidir quem vivia e quem morria. Mason fazia parte do esquadrão de Briggs naquela época,
e eles deixaram aquele abrigo juntos para encontrar um lugar onde esse tipo de coisa nunca acontecesse. Na manhã seguinte, a dupla descobre que os canibais estão seguindo suas pegadas e estão cada vez mais perto. Sam fica com medo de que eles acabem chegando até a colônia, mas Briggs tem um plano para detê-los. Eles correm pela ponte o mais rápido que podem e fazem um salto difícil para atravessar mais rápido. Depois, deixam algumas dinamites acesas e se escondem atrás de algumas placas quebradas. Infelizmente, o vento apaga o pavio, e quando Sam se oferece para reacendê-lo, Briggs o derruba e decide ir ele mesmo. O vento dificulta muito o uso do isqueiro, mas Briggs continua tentando enquanto alguns canibais tentam pular e acabam caindo no vão. Assim que Briggs finalmente consegue acender o pavio, ele luta de propósito com os canibais para atraí-los. De repente, a dinamite explode em suas mãos. A explosão mata Briggs e destrói o meio da ponte, tornando-a intransitável. Sam vê que alguns canibais, incluindo o líder, sobreviveram e estão olhando fixamente para ele do outro lado, então ele volta a correr. Enquanto isso, no posto avançado, Mason levou Dexter e sua esposa para fora, ignorando seus pedidos por misericórdia. Mason atira na esposa, mas antes que possa fazer o mesmo com Dexter, Kai aparece e ameaça atirar nele se ele não parar. Começa uma discussão sobre como a colônia deve ser liderada. Mas nesse momento, eles ouvem Sam gritando por ajuda. A distração permite que Dexter fuja, e Kai corre para ajudar Sam, que desmaia por causa do frio. Mason também se aproxima e nocauteia Kai. Algumas horas depois, Sam acorda dentro do posto avançado e tem que dar a má notícia a Victor sobre a morte de seu filho. De repente, Mason entra na sala e algema Sam à cama, dizendo que agora há uma nova liderança e que a sobrevivência exige medidas mais duras, as rações serão reduzidas pela metade, qualquer pessoa com sinais de doença será testada imediatamente e quem se recusar a trabalhar não poderá comer. Sam conta a Mason tudo o que aconteceu e insiste que eles precisam partir antes que os canibais os encontrem, mencionando o lugar quente que viu no vídeo. No entanto, Mason não acredita nele e sai da sala, levando todos com ele. Antes de sair, um garotinho aparece e entrega secretamente a chave das algemas para Sam. Do lado de fora, Mason e Victor ficam de olho em possíveis invasores, mas não veem nada. Victor comenta que Sam não é do tipo que mente, então eles deveriam se preparar para um ataque só por precaução. Eles decidem monitorar pelas câmeras de segurança, mas são interrompidos por outro colono que informa que Sam escapou. Sam, agora livre, sai à procura de Kai e a encontra amarrada em outra sala. Ele rapidamente a solta e usa seu computador para tentar encontrar a localização da mensagem. A princípio, ele não vê nada, mas depois de procurar mais, o radar finalmente detecta uma área quente, confirmando que realmente existe um local descongelado. O casal pega o máximo de sementes que consegue carregar e corre para avisar os outros, mas são interceptados por Mason e seus homens, que lembram a todos quem está no comando. De repente, um barulho alto ecoa do lado de fora, e todos correm para ver as câmeras de segurança. Para o horror deles, os canibais estão batendo nas portas tentando derrubá-las, e o líder segura a cabeça de Dexter como um aviso antes de destruir a câmera. Finalmente acreditando em Sam, Mason rapidamente dá ordens. Todos que souberem atirar devem receber uma arma, enquanto o restante das pessoas deve se esconder no cofre. Enquanto Cooper guia todos os colonos para dentro do cofre e protege a porta, o grupo armado corre para o corredor, esperando que a porta principal seja derrubada. Por um momento, as luzes se apagam e quando voltam, a porta se abre, mas ninguém entra. Agora, sons estranhos podem ser ouvidos dentro do abrigo e de repente um canibal salta das saídas de ventilação bem na frente de Cooper. Ele tenta se defender, mas o canibal derruba e corre em direção ao cofre. Por sorte, os colonos conseguem fechar a porta bem na cara dele. Em outro corredor, uma garota perdida procura abrigo, mas um canibal a encontra e a mata. O grupo armado percebe. É tarde demais que os canibais também estão nos dutos de ventilação e logo são atacados. Uma luta feroz começa, e ambos os lados perdem pessoas. No entanto, por mais que os colonos matem, mais canibais continuam chegando. Sam e Kai fogem, mas Victor, cansado de fugir, decide enfrentar o líder dos canibais. Ele luta bravamente, conseguindo resistir por um tempo, mas infelizmente o líder acaba matando-o. Enquanto isso, Mason, ferido, corre para uma sala segura onde alguns sobreviventes que não conseguiram chegar ao cofre estão escondidos. Ele fecha a porta antes que Sam e Kai possam entrar também. Um canibal se aproxima rapidamente e um dos colonos empurra Mason, permitindo que o casal entre. No entanto, o canibal consegue segui-los para dentro da sala. Kai age rápido e atira nele, e todos correm para trancar a porta, mas ela não vai aguentar por muito tempo, pois o resto dos canibais chega e começa a bater nela com força. Pensando rápido, Sam abre uma saída de ventilação e pede para todos o seguirem para fora. Mason protesta, dizendo que todos vão congelar lá fora e que deveriam tentar resistir aos canibais ali mesmo, mas os outros ignoram seus protestos e saem pelo duto.
Sam faz uma pausa antes de sair e entrega uma arma a Mason antes de seguir os outros. Poucos segundos depois, os canibais arrombam a porta e avançam contra Mason, que atira em um tanque de gás provocando uma enorme explosão. Todos os canibais morrem, exceto o líder, que consegue escapar entrando nos dutos de ventilação a tempo. Logo, o líder alcança Sam e os dois começam a lutar dentro do duto, que não aguenta o peso da briga e desaba, fazendo com que ambos caiam na sala de armazenamento de gado. A luta continua e Sam joga tudo o que consegue contra o canibal, mas ele é muito forte e começa a espancá-lo brutalmente. Depois de alguns golpes, o canibal joga Sam no chão e começa a arrastá-lo. No entanto, isso dá a Sam a chance de pegar uma faca caída e acertar a perna do inimigo. O canibal tenta se defender, mas desta vez Sam o domina e começa a atacá-lo com fúria, deformando seu rosto com vários socos, antes de finalmente cortar sua cabeça ao meio. Então ele tenta sair da sala, mas descobre que o corredor está em chamas. Lá fora, Kai e os sobreviventes restantes emergem do duto e assistem, impotentes, enquanto sua casa é consumida pelo fogo. Nesse momento, Sam também sai pela ventilação e diz a eles que precisam encontrar o lugar quente mencionado na mensagem. Sem outra opção, o grupo começa a caminhar pela neve, esperando que em breve encontrem um novo lar. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça de comentar o que você achou desse filme. Se quiser, você pode dar uma nota também, assim vou saber o quanto você gostou desse conteúdo. Assista esse resumo que está passando na tela, tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá!